Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, a partir de uma demanda que surgiu dos colaboradores aqui do nosso canal, de forma que a gente possa dar alguns toques a respeito da Bolsa, em especial em como iniciar na Bolsa. Eu sei que para muitos aqui do canal pode ser algo muito básico, mas às vezes existem pessoas que frequentam o canal também e que precisam entender assim como essa mecânica de ingressar com um pouco mais de segurança no mercado imobiliário aqui do Brasil. E a demanda veio aqui da Uma Jojo, onde ela, assistindo a esse vídeo aqui, que é da CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, que agora se chama CPFL Transmissão, porque a companhia foi adquirida pela CPFL Energia. É uma companhia que ela, na verdade, é uma controlada da CPFL Energia. Mas, que eu já vou entrar no mérito dessa questão sobre essa companhia e porque me chamou a atenção esta solicitação estar nesse vídeo. Veja que o que a Uma Jojo quer é o seguinte: iniciar com ações, na área de ações, mas ela não sabe começar. Então aqui a gente vai dar alguns toques de como se começar dentro do mercado imobiliário, dentro do mercado de ações aqui do Brasil. Mas antes eu quero só fazer uma consideração em relação a este vídeo aqui da Companhia Estadual de Energia Elétrica, agora CPFL Transmissão. Você que acompanha o canal sabe que nós, com frequência, nós nos referimos às nossas metas para os anos 2022 e 2023. E veja que aqui estão as ações que fazem parte das nossas metas. E mais abaixo existem duas ações que tem uma linha em preto, mais grossa aqui, que separa elas, que são ações de oportunidade, ou seja, elas têm um risco maior e não têm a mesma perspectiva sobre essas ações que aquelas outras seriam. Elas ainda não estão num campo mais seguro. No caso aqui, esta ação da CPFL Transmissão, a gente veio comprando antes da privatização, e veja que a nossa meta aqui é muito pequena, aqui são só 10 ações, e nós atingimos 50% da meta, e essa é uma ação com mais dificuldade de negociar na Bolsa de Valores, principalmente porque ela tem muito pouca liquidez. E a outra ação que nós classificamos como oportunidade é da Caixa Seguridade, embora ela seja de um setor perene, mas é porque o IPO dela é muito recente. Ela nem completou um ano ainda do seu IPO. E nós estamos, ou se completou agora logo em seguida. E ela já caiu mais de 50% do valor que ela chegou a ter na Bolsa. Então, agora que ela está surgindo como oportunidade, e a gente está fazendo as análises aí para ver se mantém a nossa posição aí em Caixa de Seguridade, principalmente em função do que ela pode vir a pagar em termos de proventos. E feitas essas considerações, elas se dão em função de que esta não é uma ação para você começar na Bolsa de Valor. Para você ingressar no mercado de ações, é muito importante que você cumpra alguns pré-requisitos. Não é necessário que seja exatamente nessa ordem, mas um dos pré-requisitos é que você é necessário, é fundamental, que você ganhe mais do que você gasta. Então, você precisa gastar aí entre mais ou menos 50% e 80% daquilo que você tem como renda, por exemplo, o seu salário. Então, num caso aqui bem baixo, aqui em torno de 20%, e numa posição mais ótima 50%. Porque daí, no caso ali, se for só 20%, significa que você gasta 80% e você tem 20% para investir. E no caso ali 50%, significa que você tem outros 50% para investir. E observe que menos do que isso deixa de fazer algum sentido, pelas razões que eu já vou explicar logo em seguida, uma vez que você precisa ter uma base interessante para aqueles casos excepcionais que a gente chama de emergência, que podem vir a acontecer na sua vida. O segundo ponto importante é que você não possua dívidas ruins. E o que são dívidas ruins? Porque, claro, você tem um endividamento aí que ele não comprometa a sua renda, ele não lhe traga uma perspectiva negativa no longo prazo. Então essa dívida aí não tem problema, desde que não sejam muitas, evidentemente. Mas as dívidas ruins, um dos primeiros passos, caso você as tenha, que você se livre imediatamente delas. Para a gente falar um pouquinho só sobre dívida, eu peguei aqui um extrato de um crédito imobiliário e a sua movimentação. Isso aqui é um crédito real. Mas aqui nessa primeira linha, veja, ou melhor, nesse primeiro conjunto de linhas, observe que aqui, a pessoa que tinha esse crédito imobiliário, no início, antes do pagamento da prestação, possuía aqui
um saldo de 38.532,57. É negativo exatamente porque é a dívida que você tem com o banco. Veja que essa pessoa pagou R$ 550,22 e lá no final restou 38.414,37. E aqui são aquelas coisas que nós às vezes não prestamos atenção. Se pagou R$ 550, mas a dívida reduziu aqui, ó, de 38.532 para 38.414, reduziu em torno aí de R$ 118. Ou seja, se pagou 550 e reduziu só 118. E o que impactou? Veja que os juros que foram pagos são de 337. Ele é quase 3 vezes o valor que foi amortizado. O seguro prestamista, esse seguro preste aqui, veja que ele é de R$ 69,00 e a taxa de serviços administrativos de R$ 25,00. Isso aqui é constante. Então, veja, você paga um valor significativo aí na sua prestação, mas, no entanto, a redução que tem aí para você é menos... dá em torno, dá quase 1/5 do valor total que você pagou. E alguns desses valores nunca reduzem, porque os juros até diminuem. Eventualmente o seguro prestamista faz uma pouca redução, mas a taxa de prestação, de serviços administrativos da prestação, elas não têm redução. Então você vai carregar até o final esse tipo de pagamento, e está saindo do seu bolso. E mesmo quando você promove uma amortização, veja que aqui houve uma amortização aqui de 10 mil, então a dívida anterior aqui era 19.761, com essa amortização de 10 mil passou aqui, ó, a ter a dívida em 9.761, reduziu 10 mil. E veja que a prestação que antes estava em 347, ela passou para 207. Ou seja, você amortiza mais de 50%, mas a sua dívida não cai a 50%. Veja que esses são os efeitos, né, dos juros de longo prazo, dos seguros prestamistas. Veja que, mesmo reduzindo, anteriormente estava em 38 e agora ela caiu para 9 mil, veja que tem uma redução só de R$ 7,00 aqui no seguro prestamista. E a taxa administrativa continuou a mesma de R$ 25,00, podendo ser, inclusive, reajustada ao longo do período em que você tem o contrato da sua dívida imobiliária. E veja que essa não é uma dívida ruim. Essa é até uma dívida interessante, porque de alguma forma a prestação ela vem sendo reduzida, apesar que em proporções muito pequenas. Dívidas ruins são, por exemplo, dívida de cartão de crédito, quando você não paga tudo o que você consumiu no cartão de crédito e vai passando para o mês seguinte, porque os juros sobre essas dívidas são muito grandes. A dívida dos chamados cheques especiais, quando você, na sua conta corrente, você ultrapassa o limite do que tem na conta corrente. Aquela dívida é uma dívida muito ruim, porque os juros sobre ela são muito significativos. E outro exemplo são a dívida dos empréstimos consignados, porque esses empréstimos eles têm um sistema de juros às vezes interessante, mas sempre existe uma consideração da possibilidade de você não pagar essa dívida e você poder cobrir a dívida com mais dívida. Então essas dívidas são ruins. Antes de você entrar no mercado mobiliário, na bolsa de valores, no mercado de ações, você não pode ter dívidas ruins. Livre-se das dívidas ruins. Uma decorrência do primeiro aqui, que é ganhar mais do que você gasta, é você viver abaixo do seu padrão. E aqui é interessante, porque o que significa esse viver abaixo do seu padrão? Por exemplo, você vai ser compelido social e economicamente, ou seja, socioeconomicamente, a ter despesas por conta daquilo que no consenso geral é algo que vai ser uma amostra da sua posição socioeconômica. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Um tênis, se você gosta de correr, um tênis de corrida. Você vai ser compelido a comprar um tênis com uma marca significativa para uma corrida, e sendo que é muito provável que você nem seja um grande corredor. Então, essa pressão, tanto socioeconômica, faz com que você tenha gastos que sejam elevados, quando às vezes você encontra um similar por valores muito menos do que esses que são marcados do mercado, para atingir o mesmo objetivo. Ou seja, você acabou de descer o seu padrão dentro daquela aquisição, embora o objeto de consumo aqui seja similar, tenha o mesmo efeito, e inclusive pode ser que tenha a mesma durabilidade. Ou seja, você vai trazer o seu padrão para baixo para que você possa aumentar esse espectro aqui do que sobra para você fazer o seu investimento. E agora, para começar, supondo que você tenha cumprido aqueles requisitos iniciais, você vai aqui necessitar de uma conta em uma corretora. E essa corretora
é importante que você tenha uma corretora com certificação CETIP. E o que significa essa certificação CETIP? As informações que eu vou passar agora você pode encontrar nesse site aqui chamado IUB, YUBB. E isso aqui foi publicado no dia 7 de dezembro de 2020. A importância que a sua corretora tenha a certificação CETIP é porque você tem uma maior garantia aqui de segurança. Você vai ter assegurado que aquilo que você negociou na bolsa, aquelas ações que você comprou, vão estar no seu nome e vão estar custodiadas lá devidamente na B3. Isso vai evitar alguns crimes e fraudes financeiras, de modo que a instituição ela capte o seu recurso e ela evita que esses recursos sejam investidos em outros tipos de ativo que não aquele que você está ordenando o investimento. CETIP significa aqui, Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. O que acontece aqui é que em 2017, antigamente a nossa bolsa, ela se chamava BMEF Bovespa, ou seja, Bolsa de Mercadoria e Futuros e Bovespa. E junto com a CETIP, eles se juntaram e fundaram então o que hoje é chamado de B3, a Bolsa Brasil Bolsa Balcão, ali até tá trocado, mas é Brasil Bolsa Balcão, de forma que quando você quer investir em ações, você vai comprar lá da B3. Então, a sua corretora, é importante que ela tenha essa certificação para lhe dar mais segurança e mais garantia. E todos os fundamentos que nós discutimos aqui, não é nada novo, não é criado por mim, isso é discutido neste livro, que eu sempre faço referência, o livro do Décio Bazin. Este livro aqui se chama Faça Fortuna com Ações, mas o mais importante não é o Faça Fortuna com Ações, porque isso é mais aquela chamada de marketing. Eu entendo que a parte mais importante deste livro é este trecho aqui embaixo, antes que seja tarde. E aqui é importante porque quanto mais idade você tiver, para o método que está no livro, que nós trouxemos aqui para o canal, quanto mais idade você tiver, significa que você precisa ter aportes mais gordos, mais significativos. Ou seja, você precisa ter uma amplitude maior naqueles 20% e 50% que nós discutimos, que seria o valor que sobra para você investir. De modo que lá na frente, lá no futuro, e ver quanto mais idade você tem, mais você está próximo desse futuro. De forma que lá na frente, toda essa receita que advém do seu investimento, ela consiga cobrir por todos os custos que você tem e você não precisa mais tirar do seu principal. Ou seja, você cresce como investidor, você cresce como pessoa que recebe receita e você aumenta o seu padrão de vida sem que você precise fazer grandes disponibilidades do todo que você tinha, como seria bem no começo. Então, quanto antes você começar, maior ou melhor será o seu resultado lá no longo prazo. Então, comece hoje, antes que seja tarde. E aqui tem um exemplo de uma carteira real que eu fiz para o meu filho. Ela não obedece exatamente o que nós fizemos aqui no canal, né? Ao método que nós aplicamos, mas se aproxima bastante. Veja que ele tinha aqui, ele não ganha isso por mês, ele tinha uma disponibilidade de R$10 mil. Então, eu quebrei a carteira dele em 3 partes. E já vou explicar o porquê. Uma parte aqui em ações, uma parte aqui em um fundo imobiliário e uma parte em renda fixa. Veja que aqui no método do canal nós não temos nem fundos imobiliários, nem renda fixa. Mas se você acompanha o canal, você vai saber que, porque de fato mostrando como nós fazemos os investimentos, o canal recém completou 1 ano. Então, esses investimentos nós vimos fazendo há 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E lá no início nós tínhamos, de fato, fundos imobiliários. Qual é a finalidade de um fundo imobiliário? É mais um fator para você que é iniciante ter a compreensão de que você tem aqui uma receita mensal vindas das cotas que você compra. Veja que, se você somar esses valores que estão aqui, vão fechar redondo os R$10 mil que tinham de disponibilidade. Então, esse fundo vai estar todo mês dando uma renda para você, que de acordo com a forma como o mercado vai se comportar, você vai investir no próprio fundo, ou você vai investir na renda fixa, ou você vai comprar mais ações. O recomendável é que você compre mais ações. Por que nós temos aqui uma renda fixa, neste caso aqui? Deixa eu marcar melhor. Qual a razão dessa renda fixa? A renda fixa, lembra que lá atrás a gente fez uma referência aqui nesse vídeo, de que eventualidades vão acontecer na sua vida. Essas eventualidades precisam que você tenha um aporte sem que você comprometa a sua renda principal. Então você vai criar um quantitativo em valores
para suprir essas emergências que vão acontecer. Com certeza elas vão acontecer, acontece para todo mundo e ninguém escapa dela. Isso é chamado de reserva de emergência. Que existem várias recomendações sobre a reserva de emergência. Mas eu diria, se você, vamos supor que o seu salário seja de R$1.000. Se você, e que você, para viver um mês, você precisa de R$600, desses R$1.000. Então, você tendo uma reserva de emergência aí de R$7.200, que seria o suficiente para cobrir 12 meses dentro da emergência que você vai sofrer, é mais do que o suficiente, que eventualmente você pode sofrer essa emergência, pode ser que não, né? Mas vamos supor que você pare de ter todas as suas receitas, que é um caso extremo, dentro daquilo que você percebe, dentro de uma emergência que pode surgir para você. Você tem 12 meses pela frente para poder se recuperar, se recolocar no mercado, se for uma perda de emprego ou algo semelhante. Então, essa é a importância de você ter essa reserva de emergência, que é em torno de 6 a 12 vezes a sua, não que você ganha, mas a sua despesa do mês, que é importante você ter ela sob controle. A partir daí, tendo essa reserva de emergência, você aumenta, então, o espectro daquilo que você tem para investir. E veja que, tirando aqui a reserva de emergência, que está sendo feita, a maior parte ela vem aqui para as ações. Se essas ações estiverem se oferecendo, então o recomendável não é que você compre mais dos seus fundos imobiliários, mas que você vá comprando mais ações e cada vez menos do fundo imobiliário, até que um dia você vai ter a compreensão daquilo que ele retorna em termos de proventos, porque como você tem poucas ações na sua carteira, não vai retornar todo mês para você. Então vai ser muito esporádico, vai ser quadrimestralmente, às vezes semestralmente, e isso pode lhe causar alguma insatisfação, assim, né, ou até um desânimo, porque não é sempre que entra. Mas se você está com fundos imobiliários, todo mês entra, então você vai fazendo esse reinvestimento e você vai tomando o gosto por investir em ações e aprendendo, principalmente, e aí puxando um pouco aqui a brasa para o nosso assado, acompanhando o método que nós utilizamos aqui no canal e ações que nós entendemos e avaliamos, porque agora vai começar então a temporada, né, dos resultados para o segundo trimestre de 2022, analisando as empresas, em especial aquela que nós investimos aqui no canal, de maneira que você possa entender se elas estão com os fundamentos, se elas têm perspectivas boas e se são empresas boas para nós investirmos para o longo prazo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero tenha conseguido passar para você, assim de uma forma bastante até resumida, o que é necessário, né, para se iniciar na Bolsa de Valores. Eu sei que não é o caso da maioria do pessoal que acompanha o canal, mas eu sei que tem muita gente que às vezes procura por essa informação, e você seguindo aqui o canal, vendo os métodos que nós utilizamos, as análises que nós fazemos, você consegue ter uma segurança melhor para o momento de investir. E assim eu vou me despedindo de você, deixando como sempre o meu grande abraço.